A série Ligados pela História foi especialmente criada para registrar as identidades culturais dos municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. Já te levamos para Brodowski, Jardinópolis, Dumont, São Simão e Batatais. Essas cidades, com suas especificidades, guardam muitas histórias e curiosidades. Hoje, nosso passeio será em Pontal. Dessa vez, pegamos o sentido contrário e não passamos pelo Trevão. Logo depois da Praça do Pedágio, Sertãozinho é a primeira cidade. Assim que deixamos o município para trás, as placas passaram a anunciar a proximidade de Pontal. Com pouco mais de 47 mil habitantes, para Pontal crescer, é preciso que os canaviais diminuam. A cidade é toda cercada por plantação de cana-de-açúcar. E exatamente por isso que a atração cultural mais interessante é um antigo engenho que virou museu e conta a história também do seu fundador, Francisco Schmidt. O Museu da Cana fica no meio do caminho entre Pontal e Sertãozinho. Assim que a gente deixa a rodovia, uma estrada de terra nos leva ao engenho central. Para quem conhece o trajeto e gosta da história da ferrovia, dá para ver de longe essa estação bem preservada. Localizada no meio do caminho entre o engenho e a Fazenda Vassoural, o prédio evidencia a força econômica do rei do café Francisco Schmidt, um dos primeiros a investir na produção de açúcar nessa região do país. De um lado, o canavial, do outro, o imenso complexo agroindustrial. Essas paisagens compõem o cenário rumo ao Museu da Cana. Para completar, os trilhos que cortam a estrada remetem a um tempo em que o trem era o todo-poderoso, veículo que trazia materiais vindos de todos os cantos do mundo e escoava a produção do café e do açúcar. Aqui no Engenho Central, que virou museu, quem vai nos receber é a Leila. Ela está nesse projeto desde o começo e tem muita história para contar. Leila, obrigada por nos receber. Sejam bem-vindos todos vocês. Muito obrigada. O passeio pelo museu pode ser feito seguindo vários caminhos. Nossa anfitriã escolheu uma narrativa cronológica, mostrando desde a chegada da cana até a saída do açúcar ensacado. Leila, a cana chegava diretamente nesse lugar e era o primeiro lugar de produção? Aqui começa o sistema de produção de açúcar. Da lavoura vinha aqui para a balança, com esses guindastes, que tem os ganchos, esses fardos de canas eram depositados numa mesa, ali eram lavadas e conduzida por uma esteira de madeira, tudo produzido aqui. E essa esteira conduzia até o galpão da moenda. E a gente está falando de que momento da história? Nós estamos falando do começo do século XX. O Engenho Central é fundado pelo Francisco Schmidt, um imigrante alemão, em 1906. É o momento em que tem por um incentivo fiscal pelo intendente na época, Aprígio de Araújo, ele incentiva aquele que quisesse construir um engenho central, teria isenção fiscal por 20 anos. Algum motivo especial para ser em Pontal? O Francisco Schmidt, ele tinha Vassoural, que em torno desse lugar ele tinha 8 fazendas de café. E ele já pensava em diversificar o negócio dele, justamente pelos altos e baixos da produção de café. Então a história desse lugar começa com a cachaça e vai terminar com a cachaça. Leila, eu confesso para você que passeando, olhando a máquina, ainda que imóvel, eu consigo ouvir o barulho disso aqui. E esse barulho representa, inclusive, esse momento bem impactante que era o vapor, que era a caldeira. Essa parte aqui é uma parte bem central. Aqui, por exemplo, a gente tem uma caldeira escocesa. A energia elétrica era produzida com o resto do bagaço da cana, que era queimado na fornalha aqui e para funcionar a caldeira.
E essa fumacê todo que formava aqui dentro só não engasgava ninguém porque essa chaminé que tem um papel fundamental de sugar essa fumaça. Então aqui mantinha sempre limpo, esse ar que a gente está respirando era o mesmo naquela época, porque o papel dessa chaminé era sugar essa fumaça. E muito interessante também na pesquisa que a gente realizou, as chaminés eram o que caracterizava os espaços, né, onde ela estava localizada. Então, de longe, a pessoa olhava para uma chaminé, dependendo do desenho, o formato dela, falava, ali é o Engenho Central, ali é a Santa Elisa. De longe, você tinha uma identidade daquele espaço onde ela estava ocupada. E chama a atenção, inclusive, do público infantil quando visita o museu. Muito demais, eles ficam espantados pelo tamanho. Teve até uma das monitorias, eu peguei um menino olhando espantado assim para a chaminé e falou, nossa, quem que colocou isso aqui? O outro amiguinho falou assim, voador! Ele tá assim. Acho importante a gente contar que naquele momento esse lugar era também uma referência de modernidade, né? Esse maquinário, essa linha de produção, Adriana, é do final do século XX. Ela representa a primeira geração de maquinários industriais. Ela simboliza a Revolução Industrial, principalmente aqui no Brasil, quando entra no início do século XX. Então, a gente está olhando aqui a primeira geração de máquinas industriais do mundo, que vem da Inglaterra, especificamente da Escócia, e foram produzidas entre os anos de 1876 e 1886. E o Francisco Schmidt, a gente entende assim que é ele quem dá o primeiro passo tecnológico no setor açucareiro, né? E ele tinha uma questão, não sei se é coisa de alemão, de tudo que ele fazia era com muito primor. Eu lembro quando eu era pequena, eu sempre ouvia as pessoas dizerem assim, aqui em Ribeirão Preto, tá tudo Schmidt? Tudo Schmidt. Então isso era assim, já representava essa lenda, né, do Francisco Schmidt, que era tudo muito perfeito. Eu vejo assim, né, das fazendas que ele tinha, 2 viraram museu, que é a Monte Alegre e o Engenho Central. Café e a cana. Café com açúcar, exatamente. Você vê que o material que ele traz da Europa até aqui, você imagina a logística para trazer isso tudo, que poder que ele tinha, né? E como ele era determinado, né, para trazer. Intacto até hoje e na sua posição original. Então é um cara assim espetacular, né? Da caldeira já era para cá? Sim, depois do sistema de extração do caldo, esse caldo era depositado nessas dornas. Aqui a sujeira acabava de decantar para ser cozida ali naquele conjunto de equipamentos que são os cozedores. Esse caldo começava a secar ali e ele começava a cristalizar. Depois desses equipamentos, vinha para outro conjunto de cozedores aqui, que já são evaporadores, é o mesmo desenho, mas ele tinha mais pressão. Então esse caldo secava bem mais aqui cristalizava mesmo. E depois era despejado no cristalizador. Naquela caixa de cima tinha água fria. Aí as portas, a porta era aberta, essa água despejava e cristalizava essa massa quente, que depois era despejado nesse outro cristalizador, que também tem várias pás e essas pedras vão diminuindo cada vez mais de tamanho. Aqui é a centrífuga. A centrífuga, qual era o papel dela? Nesse movimento de centrifugar, ela acabava de separar o mel do açúcar e aí você tinha os grãos. Esses grãos eram despejados nessa rosca sem fim, que ia para aquele elevador ali, aquela coluna. Depois era conduzido por uma esteira. Aqui tinham as sacas de açúcar. Então, com esse movimento, eles controlavam, né, a saída do açúcar, davam os 60 quilos
pesava ali, amarrava, e aqui na frente ficavam os vagonetes, ficava o trem. E ele ficava aqui aguardando na porta, ser abastecido, então acabava de produzir aqui, abastecia o trem saía daqui da porta, literalmente, para seguir para Campinas, para o Porto, para a Europa, para o mundo sem fim. Começamos nosso passeio em Pontal pelo Museu da Cana, instalado no antigo Engenho Central. Quem ainda não conhece vai gostar de ver. Com a morte dele, Francisco Schmidt perde metade da fortuna, metade das fazendas para o sócio, Theodor Weil, e eles não têm a mesma condição de conhecimento, de técnica que o pai tinha. E aí, ao longo do século XX, eles vão perdendo esse potencial. E aí entra em declínio, o Arthur e o Ernesto Schmidt vende para o seu Maurílio Biagi essa área, esse terreno do Engenho Central. Quando ele entra nesse espaço e se depara com esse conjunto, né, de patrimônios, tanto em maquinário como em edificações, ele fala, para tudo, vamos manter isso aqui conservado, um dia isso aqui vai ser um bem público, ou para a cultura, ou para a educação, mas nós vamos conservar esse espaço aqui. Além dos equipamentos utilizados no engenho, o museu guarda um acervo que faz referência a períodos anteriores à industrialização, como esse modelo de engenho de Banguê, movido pela força humana dos escravizados, esses tachos de ferro que eram os cozedores e essas formas que deram nome ao Pão de Açúcar. O que tem muito importante aqui no território Engenho Central, vamos dizer assim, além do patrimônio material, que é muito rico também, é o imaterial, né? É a cultura dos imigrantes, porque a história desse lugar foi feita por imigrantes. Os negros foram anterior, não chegou ao Engenho Central, mas dos imigrantes, né? E posteriormente os migrantes. Mas aqui começa com os italianos, principalmente os alemães, que foi o fundador, o meu tataravô também trabalhou aqui. Então, essa cultura trazida, que a gente vai ver a bótia, o campo de futebol, as festas, né, muito de fundo religioso, que é a festa junina, folia de reis, catira. Então, as preces, as rezas, as bênçãos, as plantas cultivadas nos quintais, você tem o metiolato, você tem a planta para o estômago, você tem uma medicina completa nos quintais, ainda de 3 famílias do período de produção do açúcar, né? Então a dona Wanda, que mora aqui ainda, a dona Naira, a dona Maria, elas contam muito sobre essas atividades culturais que era praticada aqui dentro e é até hoje. Ficamos curiosos em conhecer a dona Wanda, que ainda mora em uma das casas remanescentes do Engenho Central. Como é que era a rotina aqui no engenho? Nossa, era gostoso pra caramba. Ixi, mas era gostoso. Todo mundo trabalhava. Todo mundo trabalhava, mas trabalhava mesmo. Era serviço e eu cortava a corda no sítio e lavava a roupa dos peões, lavava a roupa, trazia comida. Fazia de tudo. Aqui fazia reza, o padre vinha, tinha que vir aqui fazer o altar, fazia de tudo a gente fazia. Torrava amendoim, fazia um monte de pamonha, mas era legal pra caramba, viu? E a senhora mora até hoje na casa da colônia? Que era a mesma casa que a senhora morava? Não, morava ali, ó. A colônia começava daqui e até lá em cima. Era 80 e não sei quantas famílias. Tudo isso? Era grande? Era grande. Aqui onde a gente está, aqui é o campo de bote, aqui era o espaço onde as festas aconteciam na fazenda. Aqui a Leila arrumou também ajeitadinho, mas nós dançávamos aqui na terra. Punha areia, punha bastante coisa e nós dançávamos, quebrava o pau mesmo. E era bom. Era gostoso. A vida no engenho era legal. Não, aqui era legal, bastante legal, os vizinhos, tudo bom, tinha bastante festa, fazia de tudo. E aí do amendoim fazia doce? Não, de amendoim punha no saquinho para dar para comer. Ah, nas festas? Aqui nas festas aqui, ó, aqui no barracão. Tinha um fogãozão de lenha ali, tem uma panela do tamanho de uma panela, até hoje lá em casa, 50 litros de leite, a dona aí, que é a avó da Tati, aí fazia o quentão, ela e o quentão, e eu e o chocolate. E do que a senhora tem mais saudade quando a senhora olha para esse tempo?
Ah, saudade de tudo, viu? Saudade de tudo, saudade das festas. Não tinha caído, dançava aqui, na entrada da quadrilha. Essa quadrilha era gostosa, só não gostava do chapéu, que a gente rodava muito. Então só o chapéu, mas era gostoso demais. Ixi, nossa senhora, isso aqui foi lugar gostoso, viu? Dentro dessa história toda, desse universo, dessa narrativa, tem um momento importante que a gente pode fazer uma conexão de uma preocupação que ele tinha no passado com uma realidade bem presente, que é a questão da sustentabilidade, né? Lembra que eu falei do resíduo da cana, que ele transformava isso em lenha para a produção de energia elétrica? Ao final da produção, todo o resíduo, né, que era produzido, o que era para ser jogado fora, daqui ia para um tanque de contenção, onde ele aguardava essa sujeira toda decantar, ele tratava essa água, ele tornava o pH natural da água, devolvia ela limpa e tratada para a natureza, porque ele sabia que ia precisar dela de novo. Ele já sabia que a natureza era esgotável. Leila, esse espaço, inclusive, ele tem importância de a gente mostrar um pouco essa transição da história, né? Da importância do Schmidt para a importância da família Balbo. Sim. O Atílio Balbo, nos anos que ele viveu aqui, uma das funções principais dele era de ferreiro. E diz a história, a pesquisa, que esse espaço, a oficina Schmidt, era o coração desse lugar. Era considerado o berço da metalurgia aqui dessa região. Nessa oficina, ela se divide em 3 espaços. A gente tem a carpintaria, por onde a tora entrava naquele rolete, deslizava até essa mesa, onde ela começava a fazer as pranchas, os cortes. E dali, ela vinha para esses outros equipamentos, para receber a moldagem para aquilo que queria ser construído. Uma carroça, um banco, mas principalmente para replicar as peças que quebravam da usina Schmidt. A Leila sabe tudo isso porque pesquisa já há muito tempo essa história. Mas eu quero te apresentar o senhor Jair, que conhece também muito, mas porque viveu nas usinas. O senhor é sempre a pessoa que a Leila pede ajuda quando quer saber como uma coisa funciona, seu Jair? Positivo. E aí o senhor viveu quanto tempo trabalhando no interior de uma usina? A minha vida toda eu sempre trabalhei dentro da usina. E aqui qual é o seu trabalho no dia a dia? Aqui eu sou o zelador e sou responsável de tudo que ocorre aqui dentro. E eu tenho que prestar conta de tudo que acontece aqui. E o sentimento que o senhor tem com esse espaço? Isso traz um pouco da sua memória de vida vivida? Traz, relembra Deus do início, né? Que fui criado numa usina, numa fazenda, então isso tudo me traz uma boa recordação. Então a gente vai ficando cada vez mais novo. Bem, e o senhor Jair também é o São Pedro aqui do espaço, né? O senhor que guarda chaves. Que tiver que abrir um espaço, a chave tem que estar na sua mão. Fica tudo comigo. Da pinga para a pinga. Em busca de criar atrativos econômicos para a manutenção do próprio museu, vocês estão voltando a produzir, ou estão no projeto de voltar a produzir cachaça, que era a primeira produção do lugar. Sim, a gente volta para a história, né? A gente volta ao princípio. Vamos produzir a cachaça Engenho Central, uma bebida que vai ser produzida aqui, as obras já começaram, recebemos como doação toda a linha de produção, estamos restaurando uma das edificações para receber esse maquinário e vamos produzir a cachaça Engenho Central, que vai ser envelhecida em carvalho, em umburama e outras madeiras para degustação e fomento turístico no Engenho Central, justamente para buscar a sustentabilidade econômica e garantir o funcionamento do Engenho Central por muitos anos. Em breve. Em breve. Passamos mais de 2h30 no museu e deixamos o Instituto Cultural Engenho Central com a certeza de que muito ainda poderia ser dito. Mais que isso, com a gratidão pela preservação que eles fazem da memória da nossa região.
Apesar de muito perto de Ribeirão Preto, eu só estive uma única vez em Pontal para participar na adolescência de um encontro de fanfarras. Mais recentemente, eu acompanhei de bem perto a luta do setor cultural para garantir o patrimônio ferroviário e transformar em centro cultural. Mas isso eu vou te mostrar quando a gente chegar lá. O brasão do centenário da cidade recepciona os visitantes. Durante as festas de peão, a avenida vira parque, ladeada pelo ginásio de esporte e pelo bosque. Visto de cima, a pequena mata verde refresca a paisagem urbana. Mais ao fundo, o Cristo de braços abertos olha para os pontalenses como se estivesse assegurando proteção a todos. Mais abaixo, a casa de tijolo aparente afirma que no passado tudo girava em torno da estação de trem. Essa casa é uma das unidades do patrimônio ferroviário de Pontal e a Adriana faz parte dessa luta de longa data para poder preservar esse patrimônio. A luta continua, Adriana? Graças a Deus a luta continua. A luta foi acolhida pela atual administração do prefeito José Carlos e João Henrique Vice. E nós temos certeza que dessa vez nós temos um olhar diferenciado para esse patrimônio, Adriana. Um patrimônio ferroviário que é de tipologia arquitetônica ferroviarista, tanto da Paulista, na estação, como das demais casas da Mogiana, o armazém também, né? A vila ferroviária. Então, o interesse é revitalizar e disponibilizar esse patrimônio maravilhoso que pertence à população de Pontal e à região de Ribeirão Preto. O prédio fechado e em estado de ruínas reflete os desafios em manter o passado coabitando o presente. Apesar do tema restauração estar na pauta há muito tempo, sem muito sucesso, ainda há aqueles que reconhecem a importância do patrimônio ferroviário. Num determinado momento, a história do trem foi bastante intrínseca à própria história do município. Sim. Pontal já tem aí vai fazer 113 anos e o trem já veio em 1904 aqui, pelos livros que contam pra gente. Veio a Companhia Paulista e ficou até 1970. Depois teve a transição para a Mogiana. E lembrando que esse trem era tanto de carga, trazendo e levando mercadorias, quanto para viagem. As pessoas sempre viajavam em todos os municípios aqui ao redor de trem. O trem era muito forte aqui na cidade. Logo depois veio a FEPASA, que é esse espaço que a gente está, e aí pegou o poder do trem. O trem ficou para a FEPASA. E aí teve até por volta aí de 1976 e depois o trem foi desativado. Aí continuou a trilha aqui, a linha do trem, mas infelizmente com o passar do tempo, 2007 eles vieram, arrancaram os trilhos e hoje está essa área aqui, sem ter muito que ter de usufruto para a gente. A arquitetura que a gente vê aqui, ela é muito similar às de outras estações. Ela replica o modelo de arquitetura. Sim, ela replica o modelo de arquitetura e vem uma coisa muito da Europa, assim, né? Eles trazem com eles mesmos e, se a informação for correta, todas as telhas, elas são francesas. Elas vieram da França, porque na época não fabricava aqui ainda no Brasil esse tipo de material, toda essa construção. A hoje arquiteta Maiana Micheleto, enquanto estudante de arquitetura, pesquisou algumas possibilidades de recuperação desse patrimônio. Ela vislumbrou a criação de uma área cultural e recreativa. Portas enormes, pé direito com mais de 3 metros. Essas eram características de casas como essa que a gente está visitando, construídas na época em que a ferrovia era muito importante aqui no município pela Companhia Paulista. O Fernando faz parte dessa história de uma certa forma, né? Sua mãe sempre quis morar nessa casa. Sempre quis morar nessa casa. Ela passava para ir na escola e via essa casa. Era uma casa diferenciada, muito bonita, muito enorme. E ela falava que o sonho dela era morar nessa casa. E isso era quando era criança, 7 anos, 8. Você nasceu em Pontal? Nasci aqui nessa casa. Nessa casa? Nessa casa. Nasci então quer aqui. dizer que a sua mãe queria morar e no futuro da vida dela ela veio morar aqui? Ela veio morar aqui.
Eu nasci, nem no hospital não foi, nasci num outro quarto que Com tem ali. parteira nessa casa. E saí dela só quando casei. E naquele momento histórico, vocês tinham várias outras casas que compunham esse conjunto arquitetônico aqui perto da ferrovia. Sim, tinha essa rua, né? Tinha várias casas nessa rua, que eu ouvi dizer também que Pontal era para ser para cá. E acabou sendo para o outro lado, o contrário da ferrovia. Então dizem que os meus avós contavam, meu pai, que essa casa foi feita pela companhia para um administrador vir e construir o resto todo da companhia. Então ela é a primeira. É a primeira casa que eu dessa sempre rua. ouvi dizer que não, da rua já tinha casas outras. na rua. Desse Eu falo da companhia. Da companhia. Dizem que foi uma das primeiras casas que foi construída para o pessoal vir e construir as casas da companhia. Os traços rurais do município evidenciam a presença da cultura caipira e celebrações como festas juninas e folia de reis ainda ocupam a agenda da população. Nós tivemos a oportunidade de trazer aí um tempo atrás, né, quando nós trabalhávamos com o poder público, nós tivemos essa oportunidade de revitalizar, vamos dizer assim, as festas juninas na época. Então nós começamos um trabalho que foi continuado, tanto pelas instituições, pelas escolas, quanto pelas famílias. E nós estamos novamente trazendo essa oportunidade de mapear essas festas para que, tanto na questão turística, elas possam ser aproveitadas, quanto na questão de preservação e pertencimento. Outra festa que também tem um espaço na rotina, no calendário cultural do município, é a Folia de Reis. Sim, a Folia de Reis, com dificuldade, ela vem sendo preservada principalmente aí pelo grupo coordenado pela dona Carmita, que assim, eu sempre tive a oportunidade de acompanhá-los, e até por uma proximidade aí do meu marido com a família, e nós temos fotografado na maioria dos anos, acompanhado eles nas casas. É algo assim, bem da tradição mesmo do município, que mostra a nossa identidade. Assim como a nossa identidade, que é permeada toda por uma questão assim, caipira local, né? Apesar da sala vazia, resquícios ainda da Covid-19, o maestro Miguel Barato rege seus músicos que respondem remotamente. Sem poder aglomerar, as lives garantiram a propagação da música, mantendo viva a centenária Banda de Pontal. Quando começa a história da banda aqui de Pontal? A nossa banda é centenária. A gente tem notícia de músicos, grupos que já brilhantavam os festejos da época, já antes da fundação do município, em 1907. Depois, em 1908, já começa a aparecer nome de maestros, e dessa data em diante a banda nunca mais parou. Hoje ela já está com mais de 100 anos em atividade. E qual é o perfil dos seus componentes? Os nossos músicos são preferencialmente amadores, né? Porque nós temos uma escolinha de músico que repõe, fazemos novos músicos que garante o futuro da banda. Então a gente dá preferência para músicos amadores, aprendizes. Esse é o nosso trabalho. Qual a rotina de apresentação da banda? Com essa pandemia foi tudo alterado. A gente fazia um ensaio aqui na sala, em seguida ia para a praça fazer a apresentação no Coreto aos domingos. Com essa mudança atual da pandemia, a gente está transmitindo live aqui da sala. Vocês têm algum repertório específico para a banda? O nosso repertório é bem eclético, ele atende todas as idades. A gente tem música antiga, trabalhamos com músicas atuais, procuramos assim atender a todas as idades, sabe? E sua ligação com a banda começa quando? A minha ligação com a banda, eu comecei estudando música em
1957, eu estava com 17 anos, então comecei meu estudo aqui em Pontal, com a bandinha, era aluno da banda, o maestro Amir Espínola foi meu professor, e daí, de aprendiz, eu passei a atuar como músico, depois eu fiz alguns cursos fora daqui de Pontal, fui maestro da banda da Polícia Militar em Ribeirão Preto, e aí fui convidado para reorganizar a nossa banda em 1966, eu ainda estava com 26 anos. Aí desse tempo nunca mais parei de trabalhar com a nossa banda. Quando a pandemia terminar, vocês vão voltar a se apresentar no Provavelmente, tudo indica que até o final desse ano a gente voltaria a fazer as apresentações normais no Coreto. E a relação histórica de identidade entre a banda e o município de Pontal é forte? Bastante, bastante. Isso sempre foi trabalhado, a banda sempre participou de todos os momentos históricos da nossa cidade, abrilhantando solenidades cívicas, religiosas. A fanfarra, um modelo diferente de conjunto musical, criada para desfilar pelas ruas, é uma outra tradição de Pontal. Senhor Ricardo se emociona ao lembrar como tudo começou. Essa história começou quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai pegando na minha mão aqui, e eu desfilando aí com ele. São 70 anos. E o senhor toca instrumentos? Opa! Quais instrumentos o senhor toca? A afinação é corneta em si bemol e em fá, as duas. Ah, e outra coisa, eu procuro ensinar para as crianças para tocar caixinha, bumbo, fuzileiro e corneta. A nossa fanfarra é fanfarra simples. O que é simples? Não tem pisto e nem chave. Então, as músicas são feitas, executadas em partes. Uma afinação, si bemol, toca um pedaço, a de fá vai completando e forma a música. E a história desses troféus são em competições Aí, se ou você só de for, apresentação? de competições. Se você analisar, tem diversos aí em primeiro lugar. A paisagem cultural de Pontal é emoldurada por enormes canaviais cortados por rios que marcaram a história do município. Enormes caminhões carregados de cana, indo e vindo, é uma imagem comum para os moradores de Pontal. Cercada por 3 usinas, a maior parte dos moradores da cidade trabalha no setor, direto na agroindústria ou nas atividades derivadas. Entre um canavial e outro, o Rio Pardo ainda exibe a ponte usada para garantir o trajeto do trem. Agora, elemento da história, fica ali, sem função, mas representativa de um tempo que passou, se exibindo no mesmo rio que, ao se encontrar com o Mogi Guaçu e formar uma ponta fluvial, deu nome ao município. É o Rio Mogi e o Pardo, o Rio Mogi Guaçu e o Pardo. Eles se encontram, faz um bico, aí vira o Pardão, né? Que vai para Viradouro, e aí vai até o Rio Grande. Antes de ir embora de Pontal, um passeio pelo centro da cidade, ao redor da matriz de São Lourenço, padroeiro do município. O Coreto, que já foi palco para tantas apresentações da banda, permanece imponente, esperando pelo dia da festa. E se a cidade é da cana, como partir sem um caldo bem gelado? Vai mais. Tá vendo seu caldo de cana aí? De onde vem essa cana? Essa cana é aqui de Pontal mesmo. Sim, o caldo de cana estava uma delícia. A gente se reencontra na próxima visita. Até lá!